Bom dia ou boa tarde. Ah, Meu nome é Oswaldo Moraes. Eu sou o diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E, nesse momento, eu estou em Glasgow, fazendo parte da delegação brasileira na COP26. Alguns comentários iniciais a respeito da minha percepção desse momento que nós estamos vivendo. Inicialmente, é importante considerar o tamanho da delegação brasileira presente nesse evento. A delegação brasileira oficial, inclusive, é maior do que a própria delegação do Reino Unido, que é o país que é o anfitrião da COP. E, além da delegação oficial do Brasil, que são quase 500 pessoas, existem muitas outras pessoas que não fazem parte da delegação oficial, e isso dá uma dimensão da importância que esse assunto se tornou para o Brasil. Depois de muito tempo em que a agenda de mudanças climáticas, de desenvolvimento sustentável, ficou relegado a um segundo plano no Brasil, eu acho que a mobilização da sociedade fez uma mudança nesse paradigma. E hoje nós temos aqui na COP não apenas os membros de governo que fazem parte da delegação oficial, mas também representantes da sociedade civil, representantes dos setores econômicos, representantes de organizações não governamentais, representantes do Congresso e assim por diante. E a minha primeira impressão é que esse assunto de mudanças climáticas voltou a ser parte da agenda do Brasil muito mais por uma demanda e por uma necessidade dos setores econômicos do que propriamente dos setores ambientais. Conversando com muitas pessoas aqui, o que eu percebo é que o Brasil sentiu impacto de algum tipo de retaliação econômica feita por países desenvolvidos que já haviam aderido a essa agenda de mudanças climáticas e como uma pressão para que o Brasil voltasse à arena de discussões, isso acabou acontecendo. O Brasil, uma outra coisa interessante aqui, é que o Brasil é o único país que tem 2 estandes. Existe um estande oficial do Brasil e existe também um estande que é organizado por setores envolvidos com mudanças climáticas e que não são setores governamentais. E os acontecimentos nesses 2 estandes são acontecimentos complementares. Muitos dos assuntos que são apresentados, discutidos e conversados no estande oficial do Brasil não são convergentes com os assuntos que são conversados no estande extraoficial. E isso faz sentido, porque se as agendas desses 2 estandes fossem agendas convergentes, não haveria necessidade de ter 2 estandes. Então, essa é a minha primeira impressão. A impressão de que a agenda de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável voltou a ser uma prioridade não apenas do governo brasileiro, mas voltou a ser a prioridade também de todos os demais setores, desde setores econômicos até setores ambientalistas e assim por diante. Então, essa é a minha primeira impressão que eu gostaria de transmitir. Bem, acho que outra questão importante de ser contada, né, e isso não é uma conversa científica, talvez seja muito mais um diálogo, diálogo não, mas muito mais um pouco de história, né, é do ambiente multicultural que a COP se transformou. A COP, obviamente, que significa Conferência das Partes, é uma série de reuniões, não é uma única reunião. São reuniões que têm do mais alto nível e que apenas os delegados negociadores têm acesso a essas reuniões, que são as reuniões que tratam dos assuntos e da aprovação de toda a agenda e de todos os pontos que foram negociados.
inclusive aqueles 2 pontos que foram negociados e que foram anunciados na semana passada, que é terminar o desmatamento ilegal e a redução das emissões de metano, que foram anunciados logo na terça-feira, após o início da COP. Mas existem outras agendas também que são discutidas em reuniões técnicas, que vão sobre, por exemplo, sobre o Acordo de Varsóvia, sobre compensação de perdas e danos devido a mudanças climáticas, sobre a forma de apresentar os resultados das comunicações nacionais, da transparência, de como esses resultados têm que ser feitos. Há também muitas reuniões que tratam sobre transferência de recursos de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, sobre ciência e tecnologia. Então, isso é realmente um ambiente que faz parte de todo esse contexto de mudanças climáticas. Mas, adicionalmente a isso, existem uma centena ou talvez milhares de outros grupos aqui que participam e dão a esse evento um significado extremamente multicultural e multidiversificado. Hoje de manhã, quando eu cheguei, havia uma demonstração no lado externo da COP, de um grupo pequeno de pessoas contestando sobre o que eles dizem que os avanços nessa COP são muito pequenos comparado com aquilo que eles esperavam. Mas existia também no ambiente interno aqui do pavilhão onde a gente está, desde grupos étnicos indígenas até grupos de organizações não governamentais, fazendo não apenas as suas manifestações, mas também protestos ruidosos sobre os poucos avanços que eles acreditam que estão sendo alcançados nessa COP. E a minha percepção sobre isso, sobre a questão dos avanços que são obtidos num evento como esse, ele reflete não um momento específico que é essas 2 semanas. Certamente que os grandes temas já foram acordados antes dessa reunião. Esse tema, por exemplo, da mitigação da emissão do metano, o combate ao desmatamento ilegal, que foram assuntos aprovados logo no início da conferência, na qual os grandes líderes de governo estavam presentes, foram assuntos que já haviam sido negociados anteriormente. Então, além desses assuntos, existem outros assuntos que são importantes, por exemplo, para confirmar aquilo que foi acordado em Paris. Porque o Acordo de Paris tem muitas resoluções, mas essas resoluções precisam ser regulamentadas. Então, a regulamentação dessas resoluções acontecem aqui. São equipes técnicas que se reúnem e depois levam para os negociadores oficiais do país para serem aprovados na conferência propriamente dita. Mas o ambiente cultural aqui realmente é encantador. Eu estou nesse momento aqui no que se chama de pavilhão de eventos paralelos, em que é um conjunto imenso de pessoas que estão fazendo, nesse momento, apresentações paralelas. Tem umas 4 ou 5 sessões abertas que estão ocorrendo aqui nesse momento. Há pouco havia também aqui a grupo musical se apresentando, e também é um ambiente em que as pessoas vêm para conversar, trocar ideias e discutir sobre os próximos passos. Então, realmente, a COP é não apenas um evento de negociação sobre mudanças climáticas, mas um evento no qual se torna uma vitrine para o mundo do que está acontecendo. Então, eu acho que a COP não é apenas a questão da negociação em si, mas também é um movimento que abre a janela para o mundo se dar conta disso que acontece. Então, essas são algumas outras questões que eu acho importante de serem colocadas aqui. No início, eu comentei sobre a delegação brasileira aqui presente.
E nós temos aqui representantes na delegação oficial do Brasil, representantes de diversos ministérios. Certamente o Ministério de Meio Ambiente é o que possui o maior número de delegados, mas existem também delegados do Ministério do Ministério de Infraestrutura, do Ministério da Economia, do Ministério de Relações Exteriores, do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado está aqui presente essa semana. Há muitos governadores, deputados estaduais, deputados federais. E ontem houve um evento que, do ponto de vista científico, eu acho que é um dos mais relevantes da agenda de CIT, que foi o lançamento do projeto FACE, do Amazon FACE, que é um projeto que vai fazer estudos sistemáticos de como partes da região amazônica serão afetadas, inserindo grande quantidade de CO2 em áreas específicas. Esse projeto estava desenhado há muito tempo e, finalmente, esse ano se conseguiu recursos internacionais para financiar esse projeto, que não são recursos de pequena magnitude. E esse projeto teve o lançamento oficial ontem à tarde, no que se chama Pavilhão da Ciência, que é mantido pela Agência Meteorológica do Reino Unido e da Organização Meteorológica Mundial. Então, esse eu acho que é um resultado impactante do ponto de vista científico que tem aqui da COP, e que o Brasil é protagonista, que é identificar e quantificar o impacto de um cenário de alta concentração de CO2 impactando a região amazônica. Então, vai ser feito, digamos assim, um pequeno laboratório em ar aberto na Amazônia, em que vai se ficar injetando CO2 nessa região, e ao longo do tempo vai se monitorar como é que é a mudança, como a floresta reagiria num cenário de altas concentrações de CO2. Então, além de toda essa agenda econômica, de negociação internacional, de meio ambiente, também tem uma agenda científica e que o Brasil está presente, o Ministério está presente, e que eu acho que é importante. Além disso, o que nós também tivemos participando de algumas reuniões foi do Acordo de Varsóvia, que é sobre perdas e danos associados com mudanças climáticas e de que maneira que os países desenvolvidos podem compensar os países em desenvolvimento. Bem, perdas e danos é algo que está no coração do CEMADEM, digamos assim, né? E, obviamente, que o CEMADEM não vê perdas e danos nessa escala de mudanças climáticas. A gente vê perdas e danos numa escala de tempo muito mais curta. Agora, de qualquer maneira, isso é um aprendizado e abre uma janela de oportunidades também, porque se nós conseguíssemos quantificar, pelo menos fazer alguns estudos, mostrando como cenários de eventos extremos de tempo e de clima impactaram a sociedade brasileira e quantificar as perdas e danos de forma econômica, nós também poderíamos, como instituição, ter um retorno dos países desenvolvidos, captando recursos para financiar ciência e tecnologia no Brasil e, particularmente, no CEMADEM.